Uma notícia divulgada essa semana trouxe esperança na área da saúde. É uma vacina contra o câncer de mama desenvolvida pela Universidade Americana de Harvard. No estudo, uma mulher recebeu a dose dessa vacina. O nome dela é Maria Kitai, de 67 anos. E aí, eu convidei a médica oncologista, a doutora Natália Naves, para estar aqui com a gente, explicando melhor sobre isso. Natália, muito obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre isso. De esperança, né? E de um estudo que está sendo feito há muito tempo. Sim. Essa vacina, ela vai agir de que forma? É na prevenção ou no tratamento? Então, é na prevenção, só que assim, para pacientes que já têm o diagnóstico do que a gente chama de carcinoma in situ. O que é o carcinoma in situ? É um tipo de câncer que ainda não invadiu a membrana, não caiu na corrente sanguínea, como se fosse uma lesão pré-cancerígena. Entendi. Entendeu? Então, a paciente, nesse caso desse estudo, eles queriam 50 pacientes com essas lesões pré-cancerígenas para aplicar essa vacina e ver se essa vacina vai ter um impacto em reduzir a chance dessa mulher ter um câncer de mama no futuro. Então, isso reforça para a gente o quê? A necessidade de fazer os exames de rastreio, porque só vai descobrir que tem o carcinoma in situ quem está fazendo mamografia, autoexame da mama, entendeu? Entendi. Então, assim, para explicar um pouco dos estudos, em oncologia e nas outras áreas da medicina, a gente divide os estudos em fase 1, 2 e 3. O fase 1 é para detectar a dose da droga, que é segura, que não vai dar efeitos colaterais naquela pessoa, mas que também tenha eficácia. O fase 2, ele vai pegar a droga na dose segura, que a gente achou lá no fase 1, aplicar na paciente e ver o quanto aquilo vai responder, certo? E o fase 3 randomizado, que é quando você compara, digamos, a droga com um placebo, ou com outra droga que já vinha sendo utilizada na prática, para saber o que é. Então, a gente ainda está na fase 2. Na fase 2. Mas, assim, é uma esperança porque se isso mostrar uma resposta imunológica e for para o fase 3 e comprovar que quem toma essa vacina tem menos chance de ter um câncer do que quem não tomou, a gente já tem uma nova esperança, uma nova opção de tratamento. Porque hoje em dia, o que a gente faz? A gente individualiza alguns casos dessas pacientes que têm carcinoma in situ de alto risco para ter um câncer de mama no futuro e a gente dá o tamoxifeno, que é um remédio que a gente usa uma hormonioterapia, certo? Não é indicado para todo mundo, né? Eu estou falando assim do que a gente tem disponível hoje como prevenção de um novo câncer de mama no futuro. E que se a gente tiver a vacina, talvez seja mais eficaz. E menos efeito colateral, menos risco de trombose, né? Então, realmente, com o avanço da medicina e tanta coisa que a gente vem vendo, né? Terapia celular, imunoterapia, CAR-T-cell, vacina, a gente vê uma notícia dessa e a gente... Fica bem animado, né? Dá um alívio, assim. Sim, com certeza. Isso serve para a gente mostrar, ok, tá, tudo bem, não é uma vacina que vai ser para a população inteira, né, e que todo mundo vai tomar e vai diminuir a chance de ter o câncer, mas que mostra o futuro da oncologia, a quantidade de novas terapias, de novos tratamentos, né? Antigamente não se falava em vacina para câncer de mama, para câncer de nenhuma especialidade, né? E hoje em dia a gente sabe o quê? A gente vem reforçando nas campanhas a necessidade da vacinação das hepatites. A gente acabou o julho agora, né? O julho amarelo das hepatites virais, porque isso, de certa forma, previne o câncer de fígado, né? Que é uma consequência das hepatites B e C. E também em relação à vacina do HPV, né, que é muito importante para prevenir câncer de colo de útero, câncer de garganta, de pênis, de vulva, né? Então, essas vacinas a população não pode deixar de tomar. Porque é uma proteção significativa, justamente. Não é, Natália? Então, isso aí, vacina de HPV e de hepatite, que já tem disponível, a gente não pode ficar com esperança de ter uma vacina para o câncer de mama e deixar de tomar as vacinas que estão disponíveis, que a gente já tem disponível hoje em dia. Aí essa senhora Maria, né, que foi aí, ela tomou a primeira dose dessa vacina. Quanto tempo deve levar para se ter aí digamos assim, esse resultado, para eles avaliarem como é que foi? Então, quando a gente faz esses estudos que são preventivos, o segmento aí é de muitos anos, né? Porque você tem que esperar vir a ter, por exemplo, o câncer de mama, ou não ter, e aí, assim, pode ser a vida inteira sem ela ter, né?
Então, assim, são estudos muito longos. Quando a gente fala de estudo que é para paciente que tem doença metastática, né, e que você está observando ali o tumor diminuindo, são estudos que a gente tem resultados mais rápidos. Mas quando a gente fala de prevenção, você precisa de um segmento muito longo, de anos. Né? Então, não vai ser uma coisa, eu acredito, que a gente vai amanhã, ter... né? A gente precisa ter um pouco de, como vou dizer... paciência mesmo, né? Assim, a gente tem que ter esperança, porque a gente vê as coisas sendo desenvolvidas, mas é algo que vai levar um tempo até a gente ter certeza de que isso realmente protege, entendeu? Uhum. Qual que é a incidência para esse ano? Qual a estimativa para esse ano, né, do câncer de mama? Mais de 70 mil casos no Brasil. É muito alto, É muito Natália. alto. É a incidência mais alta que a gente tem de câncer de mama na mulher. A gente vem reforçando que as pacientes estão diagnosticando em idades mais precoces do que o rastreio, porque se o rastreio é indicado a partir dos 35 anos com ultrassom e 40 anos com mamografia, tem paciente de 25, de 30 anos diagnosticando. Então, a gente tem que reforçar a importância de conhecer o corpo, de fazer o autoexame, de detectar sinais, de avaliar o histórico familiar, de fazer mudanças no estilo de vida, porque tem coisas que a gente não consegue modificar. Por exemplo, eu não consigo modificar a minha genética, mas eu consigo modificar se eu sou uma pessoa sedentária, se eu sou uma pessoa obesa, lógico que com acompanhamento médico, né? Então, assim, o que a gente pode fazer é melhorar os hábitos de vida, diminuir o consumo de bebida alcoólica, alimento cigarro, processado, né? Que alimento tá demais. processado, justamente. Assim, hoje em dia é muito fácil, muito cômodo a gente abrir um pacote e lanchar ali, comendo rápido na vida corrida, né? E lembrar que, assim, quanto menos você desembalar coisas e mais você descascar, melhor está sendo a sua alimentação. Tem uma coisa importante que eu queria falar também, Claro, Mônica, que por teve favor. muita crítica em relação a essa vacina, que a paciente foi usada como cobaia, né? E aí as pessoas confundem muito o que é ser usada como cobaia, mas assim, nos estudos científicos, não é feito uma coisa sem ser desenhada, Com muito cuidado, com muito muita critério. cautela, se aquilo é diagnosticar, se aquilo foi feito sem ferir nenhum princípio de ética, sabe? E assim, muita gente se faz de cobaia por coisas que aparecem na internet, por exemplo, né? Sozinho, sem ter um acompanhamento de nenhuma instituição, de nenhuma declaração, né? E uma instituição como Harvard. Como Harvard, né? Né? Que passa por todas as fases, como eu expliquei, dos estudos, de acordo com as declarações de ética. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente vê na internet. Não porque criticar por criticar. aparece propaganda de tanta coisa, sabe? E aí depois a pessoa tá ali sendo cobaia, sem estar participando de nenhum estudo, sabe? Que bom que você veio, trouxe pra gente, né, como que está sendo feito esse estudo, essa esperança no futuro. A gente espera no próximo, mas Sim. enfim, quando for o tempo. Sim. Mas que bom que já existe isso para, né, ajudar tantas mulheres. Com certeza, a gente fica muito feliz, empolgado com a oncologia mudando tanto, né? Imagino. Natália, muito obrigada, foi um prazer te rever. Prazer também, eu que volte agradeço mais a vezes, oportunidade, tá? pode deixar, estou à Doutora disposição. Natália Naves, ela que é médica oncologista, com a gente aqui hoje falando sobre essa esperança da vacina contra o câncer de mama. Bom fim de semana, Pra viu? você também. Obrigada.